Olá, ouvintes. Vamos iniciando aqui o nosso programa. Esse programa que é um prazer para mim conversar com vocês, né? Aqui é um bate-papo. A gente vem para bater papo. Eu, como médico e como médico acupuntor e que trabalho também com ozonioterapia, trago, dentro da possibilidade, essas novidades, né? Relativamente novas. Tem 5.000 anos na acupuntura, né? Então, nós vamos aqui falando, conversando sobre isso. Ozônio, nós estamos também, já existe funcionando no nosso planeta, atuando, ajudando as pessoas desde 1915, da Primeira Guerra Mundial. Quem começou a usar o ozônio foram os alemães, né, na Primeira Guerra Mundial. Eles usavam nos pacientes com ferimentos de guerra, né, e foram percebendo as qualidades do ozônio anti-inflamatória, para tirar a dor, para tirar a inflamação, bactericida, né, para matar as bactérias das feridas, viricida, matava os vírus, fungicidas, matava os fungos. E aí os estudos com ozônio cresceram a cada dia, né? E hoje nós temos no Brasil muita gente já usando, nós temos no mundo inteiro muita gente usando, todos os países já usam o ozônio, né? A ozonioterapia. Só falta ser reconhecido como uma especialidade médica para fazer parte do grupo do convênio, né? Por enquanto, a gente não tem pelo convênio. Agora, a acupuntura tem 5.000 anos. No Brasil, ela se expandiu muito a partir de 1960, né? E entrou para o convênio em 1995, depois de uma luta de mais ou menos 15 anos com as sociedades médicas, e hoje ela tem em todos os convênios. A Clínica Fator Humano, por exemplo, atende todos os convênios, né? Todos os convênios. E atende particular também, obviamente, e atende por reembolso. Enfim, de qualquer forma, nós atendemos ao paciente que procura a Clínica Fator Humano. Bom, para que serve a acupuntura? Essa é uma pergunta que muita gente ainda faz nos dias de hoje. A acupuntura é uma técnica energética e serve para ajudar, veja bem, ajudar em qualquer doença, né? É diferente de falar serve para curar qualquer doença, porque isso é uma panaceia, nem existe nenhuma técnica médica que cure qualquer doença, né? Mas a acupuntura ajuda em todas as doenças. Ajuda nas dores, de uma forma bastante eficaz, dor nas costas, dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no pé, dor nos ombros, dor no pescoço, dor na cabeça, dor no cotovelo, dor na mão, dor, enfim, dor, né? Ela é muito utilizada para dor. Serve para outras doenças também, né? Asma, colite, bronquite, sinusite, enfim, para muitas outras doenças também, sempre a acupuntura está ajudando. Com uma característica importante, que a acupuntura nunca, sendo feito por um profissional capacitado, né, nunca traz efeito colateral. Nunca. Eu já faço isso há 40 anos, eu nunca vi um efeito colateral que fosse danoso, né, que fosse prejudicial a qualquer ser humano e a qualquer animal, porque a acupuntura é usada no cachorro, no cavalo, ninguém sofre dano nenhum, ninguém tem efeito colateral. Ok? Então é isso, nós temos uma relação muito forte da acupuntura, a nossa energia, com o nosso emocional, que eu falo sempre isso, porque além de médico também sou psicólogo, apesar de não atender mais, mas eu tenho formação na psicologia. Então, a acupuntura ajuda a gente reequilibrar também o nosso emocional. Nos casos mais comuns, por exemplo,
dando um toque, a ansiedade, a depressão, a tristeza persistente, a preocupação excessiva, o medo, né? Hoje nós estamos vivendo muito medo. Medo por quê? Medo porque nós não sabemos, né, o que vai acontecer com a gente e no mundo, vide essa pandemia que está aí, como é que vai ser da agora para frente? Né? Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu empresa, muita gente perdeu lar, muita gente perdeu família, perdeu casa, perdeu isso, perdeu aquilo, e não está conseguindo arrumar, e a situação está variando no dia a dia, e a tal da vacina que chega, mas é limitada, porque não tem tanta vacina para todo mundo. Complicado, né? Então, o ser humano fica muito inseguro. Imagina o dono de empresa com 20, 30, 40, empresa pequena, né? Funcionários, e não sabe se vai poder mantê-los. Entendeu? Por quê? Porque os clientes diminuíram. Diminuíram porque estão com medo, diminuíram porque não tem dinheiro, diminuíram porque... Enfim, os clientes diminuíram. Os impostos, essa coisa louca que tem no nosso país, só aumenta. Faz a promessa da reestruturação fiscal, mas não sai nunca, né? E se sair é capaz que vai aumentar ainda mais o imposto. As empresas vão sofrer. Então, é complicado, gente. É complicado você ser um empresário, é complicado você ser um empregado hoje em dia. É mais complicado ainda você não ter emprego hoje em dia. Porque você fica dependendo dos outros para te dar a comida do dia a dia, para te dar o local para morar. Olha, eu vejo televisão, eu acho que vocês também veem, né? Tem pessoas que já nem veem mais esses repórteres, eu vejo muita gente falar isso, né? Mas eu vejo até para me informar um pouco do que está acontecendo no mundo, né? Do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo em São Paulo. A gente tem que ficar ligado, né, no que está acontecendo. Então a gente vê muita tristeza, né, gente? Você vê o que aconteceu lá no Amazonas, né? Que falta que falta de coordenação da coisa, né? Uma coisa daquela pode acontecer em outro estado? Pode. Em outra cidade? Pode, né? Porque, às vezes, as pessoas falham em coisas que não pode falhar. Não pode falhar. Imagina, faltar oxigênio, gente. Para pensar, né? Bom, enfim, nós não estamos aqui para falar de política, nem falar dessas coisas. É que dói tanto no coração da gente ver pessoas morrendo com falta de ar e sem o oxigênio. Você já teve falta de ar? Você tem asma? Você tem bronquite? Você teve pneumonia? Você teve alguém que teve isso? Você viu o sofrimento? Você querer respirar e não ter ar? Meu Deus do céu. É complicado, né? Eu já tive muito paciente quando eu trabalhava em pronto-socorro, nessas condições. Aí, graças a Deus, tinha oxigênio, a gente punha o aparelho de oxigênio, o paciente respirava, né? Agora, imagina se você não tem. É duro, gente, falta de ar. Ficar sem comer, você aguenta. Ficar sem beber água, você aguenta um pouco. Ó, ficar sem respirar, você não aguenta muito, não. São poucos minutos. Entendeu? Então, a ansiedade, o distúrbio... sabe aquela coisa? É muito forte. Prende um pouquinho o ar para você ver. Prende o nariz e a boca, aí você vê como é que é ficar sem respirar. É complicado, gente. Você fica aí 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Daí para diante, você tem que abrir a boca e o nariz e respirar. Imagina se não vem o ar. Se não vem o ar, né? Porque no nosso ar que nós respiramos aqui, é 27% de oxigênio. Só. Ora, quando a pessoa está com problema pulmonar, está com algum problema de saúde, ela precisa do oxigênio a 100%. Ela precisa do oxigênio a 100%. Uma taxa muito maior, 5 vezes maior do que o normal que nós respiramos. Entendeu? E não tem. Como é que faz? E é uma coisa relativamente fácil, produzir o oxigênio hospitalar, né? Você pega o ar que tem de sobra aí, o ar, você passa por uma máquina que separa o oxigênio dos outros gases
E esse oxigênio vai passar por um processo, etc., de pressurização, resfriamento, etc., e ele vai ser armazenado como oxigênio líquido. E vai dentro daqueles tubos verdes que a gente conhece. Sabe aqueles tubos verdes? Ali tem 50 litros de oxigênio puro, chamado oxigênio hospitalar. É aquele que a gente põe um caninho no nariz da pessoa, a 1 litro por segundo, por minuto, 2 litros por minuto, a gente regula lá, né? 3 litros por minuto. Então, um galão daquele não dura muito, né? Então, no hospital não é assim. No hospital tem aqueles galões enormes, né? Que dão oxigênio para o hospital inteiro e que são repostos conforme a necessidade, cada hospital, né? Agora, lá deu uma falha, infelizmente. Bom, voltando a falar da acupuntura, nem sei porque eu fui por esse lado do oxigênio, acho que para a gente conversar um pouco, para desabafar um pouco, né? Porque a gente sofre tanto de ver essas pessoas sofrendo, que às vezes é bom parar, pensar e falar um pouco para desabafar. A acupuntura, gente, uma técnica que é praticamente indolor, né? Praticamente indolor. Tem muita gente ainda que tem medo de fazer acupuntura, mas nós podemos trabalhar de um modo praticamente indolor com a pessoa e trazer resultados espetaculares, fantásticos. Se você não crê na minha palavra, não tem problema não. Entra na internet e põe lá, como é o tratamento de acupuntura? Para que serve o tratamento de acupuntura? Resultado do tratamento de acupuntura. Você vai ver tudo isso que eu estou te falando. Você vai ver tudo isso. Dor de cabeça nos Estados Unidos, a primeira indicação não é remédio, é acupuntura. Porque já perceberam que a acupuntura é excelente. Com a acupuntura, a gente já tirou muitas, milhares de pessoas de ter que fazer cirurgia. Tanto que ortopedistas hoje, antes da cirurgia, encaminha para a gente. Neurologista, caso de dor de cabeça, antes de fazer cirurgia, manda para a gente. Antes de dar remédio, manda para a gente. Por quê? Muitas vezes, na medicina chinesa, na acupuntura, a gente reverte o quadro de dor. E a pessoa vive sem dor. Ah, mas tem que ficar fazendo acupuntura por muito tempo. Olha, eu não sei, tem casos que não, faz por pouco tempo e tá bom. Tem outros que faz por mais tempo, tem outros que faz por muito tempo. Mas não precisou ser operado. Eu tenho pacientes que tinham hérnia de disco na coluna, faz acupuntura há 10 anos na clínica, uma vez por semana, uma vez cada 15, e não tem mais dor. Tá bom ou não? Tá ótimo, não precisou fazer cirurgia, né? Lógico que a pessoa tem que tomar os cuidados. Por exemplo, a pessoa tem hérnia de disco na região lombar. Ficar varrendo casa? Não dá. Ficar muito tempo em pé? Não dá. Ficar cozinhando muito tempo? Não dá. Tudo bem, a pessoa precisa mudar um pouco o hábito dela também. Fazer academia, pegar peso, correr? Não dá. Mas tem muita coisa que a pessoa pode fazer e não tem comprometimento da coluna, fica livre da dor com a acupuntura e fica o quê? Sem ter que fazer cirurgia, né? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Tem diabéticos que fazem acupuntura porque alivia o desvio da diabetes. Pessoas hipertensas fazem acupuntura porque melhora a hipertensão arterial, diminui remédio. Pessoas que têm obesidade, não que a acupuntura vai emagrecer, escuta bem, isso é importante. Ajuda a pessoa a emagrecer, porque corrige a energia do baço pâncreas, que é responsável pela absorção dos alimentos. Veja, a absorção ocorre aonde? No estômago e no intestino, né? Mas quem coordena essa absorção, segundo a medicina chinesa, é a energia do baço pâncreas. Se eu corrijo a energia do baço pâncreas, eu corrijo a absorção dos alimentos, eu redireciono os alimentos, e aí o que acontece? A pessoa pode emagrecer com mais facilidade. Ah, mas precisa fazer dieta? Precisa fazer dieta. Não adianta eu fazer acupuntura e a pessoa continuar comendo, né?
É lógico, né? Faz a dieta. Ah, mas eu fiz dieta há muito tempo e não resolveu. Faz acupuntura junto. Faz acupuntura junto e observa. Porque o baço pâncreas vai estar funcionando direito, né? E aí você vai emagrecer. Entendeu? Porque tem que ter os órgãos funcionando direito também para que você possa emagrecer. Não adianta só fazer dieta, e você não aguenta fazer dieta há muito tempo se o seu baço pâncreas fica pedindo carboidrato. Porque o baço pâncreas dá muita vontade de comer doce quando ele está desarmonizado, quando ele está desequilibrado. Quanta informação hoje, né, gente? Mas é importante. Agora, com o baço pâncreas organizado, você não tem tanta vontade de comer doce. Então, o paciente chega no consultório e fala assim para mim, doutor, põe o ponto para tirar a vontade de comer doce. Você já sabe qual é o ponto. É o baço pâncreas. Baço pâncreas 3, ponto, né? Baço pâncreas 6, baço pâncreas 9. São os pontos básicos de baço pâncreas. Entendeu? Coloca aí esses pontos, baço pâncreas vai se restabelecendo, vai se revigorando, né? E aí o que acontece? Você para com a vontade de comer doce, você diminui a vontade de comer doce, melhora o seu metabolismo. Então diminui o quê? Diminui a gordura que fica acumulada, né, no corpo da gente. E aí você põe o fígado, diminui o quê? Diminui o distúrbio de colesterol, de triglicéride, dessas coisas todas. Né? Corrigindo a energia do fígado, corrigindo a energia do coração. O sangue circula melhor. E isso faz com que tudo seja melhor no corpo, se o sangue está circulando bem. Aí melhora a energia do rim. A energia do rim é a energia que dá força para o corpo. Você vai ter mais disposição para fazer as coisas, mais vontade de fazer as coisas. Tem gente que tem muita deficiência na vontade. Ah, eu até queria fazer uma caminhada, queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas eu não tenho vontade. A vontade é ligada direto à energia do rim. Então, quando a energia do rim está baixa, né, não, o rim pode estar até funcionando normal, você está urinando normal, tudo bem, mas a energia está baixa. Então, você não tem vontade, você não tem o poder da decisão, né? Ah, vou entrar numa academia, vou fazer uma dieta, tenho vontade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai, porque o indivíduo está com energia baixa no rim, por exemplo. Então, você vê, a gente vai com agulha, aquelas agulhinhas simples, que não tem remédio nenhum, é só o potencial elétrico da agulha. Uma agulha sozinha tem 1,3 milivolts. Quando eu pego na agulha, para pôr no paciente, eu estou colocando 130 milivolts. Quer dizer, eu potencializo muito essa energia, que vai dar, entre aspas, um choquinho, que a pessoa nem sente, né? E que vai estimular o cérebro, vai estimular todo o organismo por esse pequeno choque, no ponto certinho, ponto que tonifica, ponto que seda, ponto que tira energia ruim, né? Então, cada ponto tem uma função. É como se fosse um remédio. Né? Um anti-inflamatório é para isso, um analgésico é para aquilo, um antibiótico é para aquele outro. Então, cada ponto é um remédio, para você entender de modo simples. Nós temos muitos pontos no corpo. Então, eu uso cada ponto, pelo conhecimento já, em cada paciente, né, para produzir o efeito como se fosse um remédio. A pessoa está muito ansiosa, eu uso o ponto C7, CS6. C7 é coração 7, CS6 é circulação sexo 6. Então, esses dois pontos acalmam. São pontos que já são conhecidos e utilizados há muitos anos. Então, a gente sabe que acalma. Ah, a pessoa está com a energia do rim baixa. Eu uso no pé o ponto R3 e ponto R7. E o VC4. 3 pontos que tonificam o rim. Ah, a pessoa está com o baço ruim. Tá, eu fiz o diagnóstico, o baço está ruim. Uso BP3, BP6, BP9, por exemplo. Ah, a pessoa está com o pulmão ruim. Uso o P9, o P7, né? Melhora o pulmão. Ah, a pessoa está com o coração, mas o pâncreas
Está com o que mais? Qual outro órgão? O fígado ruim, né? O fígado está em fogo, assim, a pessoa tem tontura, a pessoa tem mal-estar, a pessoa está excessivamente irritada, briguenta. Eu uso o F2 e F3, a pessoa melhora, né? Então, quer dizer, tem ponto remédio para cada situação. Para cada situação. Os chineses, desculpa, anotaram e anotaram tudo isso, né? E a gente vem, ao longo dos anos, vendo que é verdade. Existe ponto igual remédio para cada situação que o indivíduo se encontra. Para cada situação. Estou com dor no estômago, tá? Então vou lá no pé, uso o ponto do estômago. Na perna, o E36, ponto do estômago, né? Uso o IG4, intestino grosso 4, ponto que equilibra também o estômago. Uso o BP3, ponto que equilibra o estômago. Faz uma conjunção de remédios, uma conjunção de pontos. Você não vai no médico, ele não te dá um antiácido, um remédio para melhorar o fluxo aqui no estômago e no esôfago, e o remédio para melhorar a digestão. Mesma coisa. Eu tenho ponto para isso, para cada um desses remédios. Entendeu? Hoje eu falei de um outro modo, talvez um modo mais simples, para você entender. A acupuntura não é só pôr agulha. Não, a acupuntura é remédio. É remédio, sem efeito colateral, porque você não está tomando nada. Eu estou usando o ponto como se fosse um remédio. Entendeu? Como se fosse um remédio. Ah, o paciente está com dor de cabeça nessa região lateral. Eu vou lá no pé, no canal da vesícula biliar, pego um ponto específico, né? O VB41, e eu tiro essa dor na hora. Na hora, em 80% dos casos. Dor aqui no pescoço, tiro essa dor na hora. 80% dos casos. Sem dar remédio nenhum. Eu dou um ponto igual remédio. Entendeu? É assim que funciona de um modo simples. Os pontos de acupuntura são como remédios. Por isso que você vai num acupunturista, ele usa tais pontos, tais remédios. Você vai em outro acupunturista, ele pode usar outros pontos, outros remédios. Porque é assim que é. O médico tem a prática dele, né? Tem a prática onde ele usa tais remédios. Tem um médico que não usa esse ponto, não usa esse remédio, mas usa outros que são equivalentes. Entendeu? É assim que funciona, mais ou menos assim que funciona. Mas essa é uma visão geral para você entender melhor o que é acupuntura. E eu quero deixar a você um telefone. Pega o papel e a caneta aí que você já deve ter do seu lado. Para você marcar um telefone, se você tiver dúvida, você escreve nesse WhatsApp a sua dúvida, que eu trago para cá com todo prazer e respondo para você. Meu programa agora vai ficar toda segunda-feira ao meio-dia, tá? Meu nome é Arnaldo e a clínica é a Clínica Médica Fator Humano. O telefone é o 9-4175-1502. Vou repetir. 9-4175-1502. Me acompanha nas segundas-feiras ao meio-dia. Se tiver dúvida, liga para esse telefone, deixa a sua dúvida. Doutor, eu quero que o senhor fale sobre tal coisa, sobre tal doença. Eu tenho o prazer de falar para você, de responder para você. Tá? Meus assistentes pegam, passam para mim e eu respondo para você. Uma boa tarde para você. E até a próxima vez. Até lá.